Quantas vezes você já se sentiu no fim da linha? Aquele ponto em que a mente se cansa, o corpo não responde e a alma parece ter se esquecido de como lutar. Para Lúcia, esse não era apenas um sentimento, era um laudo médico. Uma sentença, carimbada em papel timbrado, com palavras frias que selavam seu destino. Adenocarcinoma pancreático, estágio 4, inoperável. Aos 42 anos, mãe, esposa e uma mulher cheia de vida, ela estava sendo convidada a se despedir do mundo. E o mais assustador, ela estava pronta para aceitar. Lúcia sempre foi a rocha de sua família. Era ela quem organizava as festas de aniversário, quem lembrava das contas a pagar. Quem tinha o abraço mais seguro nos dias de tempestade. Seu marido, Ricardo, havia não apenas como esposa, mas como o eixo que mantinha seu mundo em perfeita órbita. Para sua filha de 15 anos, Beatriz, ela era a confidente, a heroína, a fonte de todo o amor incondicional que uma adolescente precisa para florescer. A vida era boa, simples, mas boa. Corria como um rio tranquilo, com os desafios do dia a dia, mas sempre com a certeza de que, no fim, tudo ficaria bem. Até que o rio encontrou uma pedra que não podia ser contornada. Tudo começou com uma dor nas costas, que ela atribuiu ao cansaço. Depois, uma perda de peso inexplicável. Deve ser o estresse do trabalho, dizia para si mesma, ignorando o medo que começava a sussurrar em seu coração. Mas quando sua pele começou a ganhar um tom amarelado e a fraqueza a impediu de subir um simples lance de escadas, o sussurro se tornou um grito. Os exames vieram como um maremoto, destruindo a paisagem de sua vida pacata. O diagnóstico caiu sobre a família como uma bomba nuclear. Câncer de pâncreas. As palavras do oncologista, Dr. Menezes, eram técnicas, mas a mensagem era clara. As chances eram mínimas, quase nulas. A quimioterapia seria paliativa, uma tentativa de dar a ela um pouco mais de tempo, mas não a cura. Lúcia, a rocha, começou a se esfarelar. Os primeiros meses foram um borrão de agulhas, salas de espera frias e o cheiro antisséptico de hospital. O veneno que deveria matar as células doentes parecia estar matando tudo dentro dela. Seu cabelo, antes longo e castanho, caiu em tufos, deixando para trás o fantasma da mulher que ela fora. Seu corpo, antes forte, tornou-se frágil como o de um pássaro. Ela via a dor nos olhos de Ricardo. Ele tentava ser forte, mas ela o ouvia chorar no banheiro durante a madrugada, abafando os soluços no travesseiro para não acordá-la. Ele emagreceu junto com ela, seus ombros curvados sob o peso de uma impotência esmagadora. Ele estava perdendo o amor de sua vida e não havia nada que pudesse fazer. Beatriz, sua Bia, se fechou. A adolescente vibrante e cheia de amigos se tornou uma sombra silenciosa dentro de casa. Ela olhava para a mãe com uma mistura de medo e tristeza que partia o coração de Lúcia em 1000 pedaços. Como ela poderia deixar sua menina? Quem a ajudaria? Com o vestido de formatura? Quem a aconselharia sobre o primeiro amor? Quem estaria lá para segurar seu neto no colo? A dor física era insuportável, mas a dor da alma era infinitamente pior. Era a dor de se tornar um fardo. Era a dor de ver o sofrimento que sua doença causava naqueles que ela mais amava. Após 6 meses de um tratamento brutal, o Dr. Menezes chamou Lúcia e Ricardo para sua sala. Os novos exames mostravam que o tumor não apenas não havia regredido, como havia se espalhado. Metástase no fígado e nos pulmões. Dr. Menezes suspirou, o som de uma derrota profissional e humana. Lúcia, Ricardo, nós fizemos tudo o que a medicina atual nos permite. A quimioterapia não está mais respondendo. Continuar seria apenas prolongar o sofrimento sem nenhum benefício. Eu sinto muito. Recomendo que iniciemos os cuidados paliativos. Vamos focar em dar qualidade de vida ao tempo que resta. Tempo que resta. A frase ecoou na mente de Lúcia. O médico não disse, mas ela sabia o que significava. Semanas, talvez poucos meses. A sentença de morte havia sido carimbada e autenticada pela ciência. Naquela noite, algo dentro de Lúcia se quebrou de vez. A pequena chama de esperança que ela mantinha acesa, mesmo sem saber como, finalmente se apagou. Ela olhou para o seu reflexo no espelho do banheiro.
uma figura esquelética, com olheiras profundas e uma pele pálida, quase translúcida. Ela não se reconhecia. Aquela não era Lúcia, era a imagem da morte, e pela primeira vez, ela a aceitou. Ela parou de lutar, parou de orar por um milagre, parou de sonhar com o futuro. O cansaço era tão profundo, tão absoluto, que a ideia do fim se tornou um alívio, um descanso. Ela se deitou na cama, sentindo o corpo doer a cada movimento, e falou com Deus, não mais com a fé de quem pede, mas com a resignação de quem se entrega. Deus, eu não aguento mais. Eu estou pronta. Pode me levar. Só te peço uma coisa. Cuida do Ricardo e da Bia. Eles vão precisar. Ela fechou os olhos, sentindo uma paz estranha, a paz da rendição. Ela havia aceitado a morte. O fundo do poço não era mais um lugar de medo, mas de descanso. A casa estava mergulhada no silêncio pesado da madrugada. Ricardo dormia no sofá da sala, exausto de chorar. Bia estava trancada em seu quarto. Lúcia estava acordada como sempre. As dores não a deixavam dormir por mais de 1 hora seguida. Eram pontadas agudas que a lembravam a cada instante do inimigo que devorava seu corpo por dentro. Eram 3 da manhã. A hora que os antigos chamam de a hora dos lobos, quando o mundo está mais escuro e a alma mais vulnerável. A paz da aceitação havia se dissipado, dando lugar a um vazio gelado. A morte não parecia mais um alívio, mas um abismo escuro e solitário. O medo voltou mais forte do que nunca. Ela se encolheu na cama, abraçando os próprios joelhos, o corpo tremendo de frio e de pavor. As lágrimas que ela pensava terem secado voltaram a jorrar, silenciosas e quentes. E então, naquele momento de desespero absoluto, ela fez algo que não fazia há meses. Ela clamou. Não foi uma oração. Foi um grito primal da alma, sem palavras, um som de pura agonia, que ecoou apenas dentro de seu peito. Socorro, foi um sussurro. Mas foi o sussurro mais honesto de sua vida. E no meio daquele silêncio algo aconteceu. Não foi uma luz, nem uma voz audível. Foi uma presença. Uma paz que não era a da resignação, mas uma paz que trazia força. Uma paz que aqueceu seu corpo frio e acalmou seu coração disparado. Ela sentiu como se um cobertor quente e pesado a envolvesse, protegendo-a da escuridão. As lágrimas pararam. A tremedeira cessou. E em sua mente, com uma clareza que ela nunca havia experimentado, uma ideia se formou. Não era uma ideia. Era uma ordem, uma missão. Ela se viu não como estava agora, mas no futuro, daqui a alguns anos. Ela estava em um auditório, em uma igreja, talvez, e na sua frente havia uma jovem, uma moça de uns 20 anos, com os olhos cheios de desespero, o rosto pálido, a postura de quem carrega o mundo nas costas. A imagem era nítida. Lúcia sentia a dor daquela jovem como se fosse sua. E então veio a revelação, a frase que se gravou em sua alma com fogo: você não pode morrer. Aquela moça precisa ouvir a sua história. A frase a atingiu com a força de um raio. Que moça, que história? A história de como ela morreu de câncer? Mas a certeza que veio com aquela visão era inabalável. Sua vida não era sobre ela. Sua cura não era para ela. Sua luta não era apenas sua. Havia um propósito. Havia alguém, em algum lugar no futuro, cuja vida dependia do testemunho dela. A morte, que momentos antes era sua única certeza, de repente se tornou uma impossibilidade. Ela não podia morrer. Ela tinha uma missão. Pela primeira vez em meses, Lúcia não se viu como uma doente terminal. Ela se viu como uma soldada convocada para uma batalha. O inimigo era o mesmo, o diagnóstico não havia mudado, mas agora ela tinha uma razão para lutar. Uma razão que ia além dela, além de sua família. Uma razão divina. O medo se transformou em determinação. A resignação se transformou em fúria. Uma fúria santa contra a doença que ousava roubar o propósito que Deus acabara de lhe entregar. Ela se sentou na cama. As dores ainda estavam lá, mas pareciam distantes, abafadas por aquela nova convicção. Ela olhou pela janela, para a primeira luz do amanhecer que começava a atingir o céu de cinza. Eu não vou morrer.
Ela sussurrou para a Aurora. Aquela moça está me esperando. Quando Ricardo entrou no quarto naquela manhã, encontrou Lúcia sentada na cama, penteando os poucos fios de cabelo que restavam. Havia uma luz diferente em seus olhos. Não era mais a apatia vazia dos últimos meses. Era fogo. Bom dia, meu amor, ela disse, com um sorriso que ele não via. Há muito tempo. Ricardo parou confuso. Lúcia, você está bem? Eu nunca estive melhor, ela respondeu, e pela primeira vez, ele acreditou. A mudança foi sutil, mas inegável. Lúcia começou a comer. Pouco no início, mas com vontade. Ela começou a andar pela casa, depois pelo jardim. Ela conversava com Bia, não mais sobre o fim, mas sobre o futuro, sobre os planos para a faculdade da filha. Ricardo e Bia estavam cautelosos. Seria um último surto de energia? Uma negação desesperada? Mas a força de Lúcia era serena e contagiante. Ela não falava em estar curada, ela falava em ter um propósito. Ela contou a Ricardo sobre a visão da madrugada, sobre a moça que a esperava. Ele, um homem de fé simples, não entendeu completamente, mas viu a transformação em sua esposa e decidiu ter fé junto com ela. 3 semanas depois, Lúcia tinha uma consulta de rotina para o controle da dor. Dr. Menezes a examinou e franziu a testa. Lúcia, você parece diferente, com mais cor. Eu me sinto diferente, doutor. Intrigado e talvez por um pingo de curiosidade científica, ele pediu novos exames de imagem. Vamos apenas ver como as coisas estão, disse ele, sem querer criar falsas esperanças. 1 semana depois, o telefone tocou. Era o Dr. Menezes. Sua voz estava embargada. Lúcia, você pode vir ao consultório, agora, e traga o Ricardo. O coração deles gelou. Seria uma notícia ainda pior? No consultório, Dr. Menezes tinha os exames espalhados sobre a mesa. Ele não conseguia olhá-los nos olhos. Ele apontou para as imagens, as de antes e as de agora. Eu não sei como explicar isso, gaguejou ele. Eu sou médico há 30 anos. Eu nunca vi nada assim. As metástases, elas desapareceram, e o tumor principal, ele reduziu em 80%. Não há explicação médica para isso. É o que chamamos de remissão espontânea. É um milagre. Lúcia e Ricardo se abraçaram e choraram. Mas as lágrimas de Lúcia não eram de surpresa. Eram de gratidão. Ela já sabia. Desde aquela madrugada, ela sabia que a morte havia sido revogada. Os meses seguintes foram de restauração. Lúcia continuou um tratamento mais leve, quase como uma formalidade, e seu corpo respondia de forma espantosa. O câncer recuou completamente. Seu cabelo cresceu de novo, mais forte. Seu corpo recuperou o peso e a vitalidade. A rocha estava de volta, mais sólida do que nunca, forjada no fogo da provação. 2 anos se passaram. Lúcia estava completamente curada. O laudo oficial dizia, sem evidências da doença. A vida havia voltado, mas não era a mesma. Era melhor. Era mais profunda. Cada dia era vivido com um senso de propósito e gratidão que transbordava. Numa noite de sábado, ela foi convidada a dar seu testemunho em uma vigília de jovens em sua igreja. Ela estava nervosa, mas sentia que era o momento. Ela subiu ao púlpito, olhou para a congregação e começou a contar sua história. A dor, a desistência, a madrugada, a revelação. E então, no meio da multidão, ela a viu. Sentada na 3ª fileira, estava uma jovem de uns 20 anos, o rosto banhado em lágrimas, a postura de quem carrega o mundo nas costas. Era ela, a moça de sua visão. Com uma precisão assustadora, era exatamente a mesma imagem que Deus havia gravado em sua alma naquela noite de desespero. Seus olhos se encontraram. Naquele instante, o tempo parou. Lúcia entendeu tudo. Ela terminou. Seu testemunho com a voz embargada pela emoção. Os olhos fixos na jovem. Eu não sei o que você está passando, disse ela como se falasse apenas para a moça. Mas eu sei que a sua história não acaba aqui. Deus tem um propósito para você. Ele me manteve viva para que eu pudesse te dizer isso hoje. Não desista. Sua madrugada vai passar. A sua cura está a caminho.
Após o culto, a jovem chamada Camila a procurou. Ela contou que havia sido diagnosticada com leucemia e que os médicos lhe deram poucas esperanças. Ela tinha vindo à igreja naquela noite para se despedir, para desistir. Lúcia a abraçou. Um abraço de mãe, de irmã, de sobrevivente. Um abraço que transferia fé, esperança e um propósito. Minha querida, disse Lúcia, com as lágrimas escorrendo pelo rosto, minha luta foi pela sua. Agora, vamos lutar, juntas. Lúcia não foi curada apenas para viver mais. Ela foi resgatada da morte para se tornar um farol de esperança. Ela entendeu que o milagre que Deus fez em seu corpo era menor do que o milagre que ele fez em seu propósito. Hoje, Lúcia e Camila lideram um grupo de apoio a pacientes com câncer, levando a mensagem de que mesmo quando a medicina diz fim, a fé pode sussurrar recomeço. A história de Lúcia não é sobre a ausência da doença, é sobre a presença de Deus nos vales mais escuros, revelando que às vezes a nossa maior dor é o berço do nosso maior propósito.